Capítulo 12. História de pescadores. Falando em bactéria, o que são aquelas imagens de gesso de Jesus que todo mundo passa a mão no pé? Os fiéis consideram aqueles bonecos como as verdadeiras divindades incorporadas. Ficam olhando para os olhos das imagens como se fossem a materialização de Jesus ou Maria. Olha, parece que elas estão olhando pra gente, né? Claro que parece. Foi um artista que fez o boneco e a ideia era essa mesmo. Quando eu era pequeno, eu tinha de visitar um boneco dessas em Florianópolis. Era o Senhor dos Passos. A realidade é que ninguém tinha paciência para permanecer na missa. Então, rezávamos rapidinho para essa escultura, dávamos uma passadinha lá para bater o ponto e íamos para o churrasquinho na casa da avó, assistir Fórmula 1. Falaram que tentaram tirar essa imagem da ilha várias vezes, mas sempre ocorria uma tempestade em cada tentativa. E os locais diziam que isso ocorria pois a imagem queria ficar ali. Ou seja, erradas pessoas distorcem a realidade. Curiosamente, em minhas viagens, encontrei dezenas do mesmo boneco por outras cidades, com a mesma roupa roxa e com histórias semelhantes. É incrível a capacidade do homem de acreditar em histórias que envolvem o além. Esse boneco ficava, ou fica, ainda, apenas com o pé descoberto. Você, então, vai por trás da imagem, e coloca a mão aos pés dele, encardido de tantos passarem a mão, e faz um pedido. Como no desenho da Disney, a respeito da lâmpada do Aladim. No dia de procissão, uma multidão sai se esbarrando atrás do boneco. A Bíblia condena a adoração de imagens. Mas parece que ninguém lê. Imagino Deus olhando lá de cima e dizendo, onde foi que eu errei? Cadê o botão do meteoro, mesmo? Dá para resetar isso aí? Eu gostava mesmo era dos dinossauros. A Santa Padroeira do Brasil, por exemplo, é uma imagem, uma história de pescador absurda, regada a toques políticos e o povo acredita em massa, de olhos completamente fechados. Segundo os relatos, a aparição da imagem ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717, quando Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar e governante da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, estava de passagem pela cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, durante uma viagem até Vila Rica. Coincidência o fato ocorrer com a visita de um político. O povo de Guaratinguetá decidiu fazer uma festa em homenagem à presença de Dom Pedro de Almeida e, apesar de não ser temporada de pesca, os pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba com a intenção de oferecerem peixes ao conde. Os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso rezaram para a Virgem Maria e pediram a ajuda de Deus. Após várias tentativas infrutíferas, desceram o curso do rio até chegarem ao Porto Itaguaçu. Eles já estavam desistindo da pescaria quando João Alves jogou sua rede novamente. Em vez de peixes, apanhou o corpo de uma imagem da Virgem Maria sem a cabeça. Ao lançar a rede novamente, apanhou a cabeça da imagem, que foi envolvida em um lenço. Após terem recuperado as duas partes da imagem, a figura da Virgem Aparecida teria ficado tão pesada que eles não conseguiam mais movê-la. A partir daquele momento, os três pescadores apanharam tantos peixes que se viram forçados a retornar ao porto, uma vez que o volume da pesca ameaçava afundar as embarcações. Observe que a história de Nossa Senhora de Aparecida vai muito além de uma lenda. Ela foi usada para enriquecer políticos, aproveitando-se de que milhares de fiéis doavam quantias consideráveis para a santa. Os livros de história contam a importância desse simples boneco de barro na economia, política e poder. Como o santo não precisa de dinheiro, este ia para as mãos de alguém, no caso, o príncipe regente Dom João VI, que, com dívidas com a Inglaterra, confiscou as doações, 2 vezes, colocando amigos políticos à frente da igreja para ajudá-lo no processo. Na vila de Guaratinguetá, onde ficava a primeira igreja de Aparecida, um emissário do império chamado Jerônimo Guimarães acumulou, durante 20 anos, cargos como prefeito, esmoleiro, quem recebia as doações, e tesoureiro, quem cuidava das terras, escravos e do cofre da diocese. A história conta que ele fraudava as eleições e com isso construiu riqueza em nome da santa.
um mero símbolo de uma história que nunca passou de um conto para ludibriar o povo e angariar mais fundos para a igreja. Hoje, o reflexo desse lucrativo negócio está em uma cidade que recebe mais de 10 milhões de turistas anualmente, gerando uma movimentação de cerca de R$ 1,5 bilhão. Infelizmente, milhões de pessoas entram em centenas de ônibus para largas romarias, onde se ajoelham e louvam a uma história de pescador, criada por dois padres que, auxiliados pelo governo, conseguiram transformar uma mentira em realidade, em busca de dinheiro e poder. Parabéns, eles conseguiram. As pessoas acreditaram em uma história em quadrinhos, contada por pescadores, na época de visita de políticos, sem qualquer indício de provas. As famosas aparições de Fátima, por exemplo, são vistas pelos crentes como um milagre, mas, para outros, é uma mentira, que na realidade virou uma grande oportunidade de negócio, assim como o caso de sucesso de Aparecida, uma história de 1917, em Portugal, em que 3 crianças, pasmem, de 10, 9 e 7 anos, afirmaram ver a Nossa Senhora. Foi suficiente para entrar na fé de seres sedentos pela vida eterna. Dito isso, a secretária de Turismo de Portugal afirmou, em um workshop internacional de turismo religioso, que a religião é uma forma de levar as pessoas a visitar todo o país e alargar a atividade turística a todo ano. O Brasil leva a cidade de Aparecida, no interior do estado de São Paulo, mais que o dobro de visitantes anuais que Fátima, Portugal, e Lourdes, França, sendo o turismo religioso a principal fonte de renda da cidade. Quando acordaremos?